Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora, no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. Careca. Senhorita, você não sabe que é dos carecas que elas gostam mais. Poiará, poiará, poiará. Poiará, 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 uau, uau, uau. Parará, parambá, parará, parambá, parará, nós, os carecas, com as mulheres somos maiorais. Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam, mas nós, os carecas, com as mulheres somos maiorais. Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou o Daniel Ribeiro e você certamente já ouviu a frase "é dos carecas que elas gostam mais". Porém, quem sofre com calvície normalmente não gosta dessa situação. A calvície afeta muitas pessoas no mundo e, na sua grande maioria, os homens. A quantidade de cabelo perdido varia significativamente desde uma pequena área até a totalidade da cabeça ou mesmo do corpo. Segundo os dermatologistas, atualmente existem vários tratamentos para a calvície com eficácia satisfatória, que vão desde o uso de produtos tópicos a cirurgias, passando até por tratamentos hormonais. O tratamento é mais complexo quando o paciente já tem uma perda de cabelo instalada ou extensa. E para entender melhor sobre calvície e implante capilar, nós vamos conversar com a doutora Leila Bloch, que é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, PhD em Ciências da Saúde na área de cabelos pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual e ainda possui residência médica em dermatologia pelo Hospital das Clínicas. A doutora Leila Bloch é autora do livro Fio a Fio e é diretora médica e fundadora da Clínica Bloch em São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Leila Bloch. Eu que agradeço, Daniel, o convite. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Esplendor. Ok, doutora. A queda de cabelo, ela é mais comum em homens ou em mulheres? Ou ela só atinge os homens? Olha, eu trabalho exclusivamente com queda de cabelos. E na minha clínica, 70% dos pacientes é mulheres, por incrível que pareça. Caramba! Mas é porque os homens vão menos e as mulheres se preocupam mais com isso? Ou não está associado a isso? É simplesmente... Então vamos lá, depende. Quando você fala de queda de cabelos, o cabelo pode estar ou caindo mais rápido que o normal, ou afinando, ou quebrando. E se a gente pensar no cabelo que está caindo mais rápido que o normal, as mulheres têm mais o eflúvio, que é o cabelo que cai antes da hora, mas que volta ao normal depois de um tempo. Uhum. Os homens, eles têm mais calvície, que é o cabelo afinando e fica mais fino a cada novo ciclo, até que ele atrofia, cai e não volta mais, e vão ficando carecas, vão ficando calvos. Uhum. Né? Então, 85% dos homens têm algum grau de calvície ao longo da vida. As mulheres também podem ter calvície. 50% das mulheres têm algum grau de calvície, principalmente depois da menopausa, depois do climatério. Uhum. Agora, as mulheres têm mais queda de cabelo, que é esse eflúvio, o cabelo que cai antes da hora. Então, quando você fala queda de cabelo, ela é mais, a rigor, ela é mais comum nas mulheres. Agora, que você percebe andando na rua, os homens ficam mais carecas, mais calvos do que as mulheres. Uhum. E quais são as causas agora, dessa... certamente, né? Desculpa, certamente os homens... Eles vão menos ao médico do que as mulheres. Então, as mulheres se preocupam mais com isso do que os homens, né? Uhum.
E quais são as causas dessa queda do cabelo? Então, que ele a cai? calvície que faz o cabelo afinar, ela é genética, então é principalmente genética. Agora, o cabelo que cai antes da hora do eflúvio, né, dessa queda de cabelo das mulheres, que elas escovam o cabelo e percebem que tem muito cabelo caindo na escova, por exemplo, no banho, no chuveiro, no travesseiro, aí tem várias causas, pode ser depois do parto, pode ser por uma dieta, por emagrecimento, por algumas doenças, após uma cirurgia, por estresse, por alteração da tireoide, por anemia. Então, vários motivos fazem o cabelo cair antes da hora, mas isso em geral é autolimitado. Então, também o cabelo pode quebrar, aí é por maus cuidados, dano cumulativo, chapinha, alisamento, descoloração, então é um dano da haste, mas que também muitas vezes se confunde com queda de cabelo. Perfeito. E existem doenças que causam a queda de cabelo? Assim, quais seriam as mais comuns, doutora? As doenças que mais comumente levam à queda de cabelo são as alterações da tireoide, as anemias, deficiências de oligoelementos, de vitaminas, deficiências de ferro. Então, essas são as doenças que mais levam à queda de cabelo. O uso de medicamentos, então tem alguns medicamentos que, como efeito colateral, fazem o cabelo cair antes da hora também. E como é que a pessoa sabe se a quantidade de fios que ela está perdendo, assim, ou no pentear, ou mesmo ao tomar banho, é uma quantidade normal de se perder? Costuma ter um número mágico, né, Daniel, que são 100 fios percebidos por dia, né? Mas a gente não pede para ninguém ficar contando essa quantidade de fios, né? Só falta você ficar contando. Mas eu costumo dizer que cada um sabe mais ou menos a sua quantidade de fios normal. Então você, brincando de detetive, se você percebe que tem um número maior de fios caindo do que o seu normal por mais do que 3 meses, vale a pena procurar um médico para investigar porque isso está acontecendo, né? Então, cada um tem o seu normal. Então, se tem uma variação de um número maior de fios caindo do que o seu normal por mais do que 3 meses, é um sinal de alerta que vale a pena investigar. Como é que a pessoa pode diminuir essa queda, ou se tem prevenção? Ela pode ser prevenida numa queda de cabelo? Bom, se não está caindo mais do que o normal, não tem como prevenir. Na verdade, acho que a pergunta é assim, se tem alguém na família, né? Acho que muitas vezes assim, puxa, tem o pai, mãe que tem menos cabelo, tem calvície na família, né? E aí, a pessoa jovem já desde o começo fala assim, nossa, eu vou ficar careca, eu vou ficar calvo, o que eu posso fazer? Não tem muito como prevenir, porque a calvície ela é genética, né? E se pai e mãe tem histórico familiar de calvície, a herança é dominante, então tem uma chance, né, de mais de 50% de herdar a genética, mas a chance dela se manifestar é muito variável, então pode ser que só carregue a genética e não se desenvolva, mas o que a gente tem que fazer assim, os primeiros sinais de que está diminuindo o volume de cabelo, o cabelo ficando mais fino, aumento das entradas, procurar um médico dermatologista, especialista em cabelo, médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para iniciar um tratamento precoce. Então não tem tratamento preventivo ou profilático, mas existe um tratamento precoce para evitar que o cabelo vá afinando com o tempo, para evitar que ele afine e mantê-lo ali e tentar melhorar um pouco. E o tratamento é contínuo, o tratamento é ao longo do tempo, o tratamento é a longo prazo para mantê-lo ali. Porque como a causa, Daniel, é genética, não tem como fazer uma terapia genética para mudar essa informação, o tratamento é crônico e a longo prazo. Então a pessoa fala assim, mas por quanto tempo eu vou ter que tratar? Falo, olha, enquanto o cabelo foi importante para você. Então, assim, ninguém morre de queda de cabelo, ninguém morre de calvície, mas cabelo é qualidade de vida, né? Cabelo é saúde também. Então, hoje todo mundo quer se cuidar, então faz parte da saúde. Enquanto o cabelo for importante, tem que fazer o tratamento a longo prazo. A senhora falou, tô vendo que eu tô ficando com uma entradinha e tal. Aí comecei o tratamento e essa entradinha vai diminuir, vai sumir, vai voltar meus cabelos, eles vão crescer novamente, não? Isso depende da sua idade, depende se você é um bom respondedor ao tratamento ou não.
Mas, em geral, o objetivo do tratamento é evitar que piore, manter o que você tem e não resgatar. Então, o tratamento, em geral, não traz de volta, mas evita a progressão a longo prazo. E isso acaba sendo frustrante, né? Porque os pacientes, eles querem um milagre, né? Eles querem todo o cabelo de volta com o tratamento. E muitas vezes, como isso não acontece, vão abandonando o tratamento. Falam assim, não, eu comecei a tratar, mas não trouxe o cabelo de volta, então eu parei. E aí eles vão perdendo todo o cabelo. E aí vão procurar, por exemplo, lá para frente, um transplante capilar, um tratamento cirúrgico, quando o ideal era terem feito o tratamento contínuo, para exatamente não precisarem de um transplante, não precisarem de uma cirurgia. Porque se você faz o tratamento precoce e contínuo, você nunca vai ter a necessidade de fazer uma cirurgia, né? Então, os cabelos perdidos da calvície, eles não voltam. É claro que em algumas situações, por exemplo, um paciente mais jovem, antes dos 30 anos, e principalmente na coroa, né, a parte de trás, o vértex, tem uma chance maior de melhorar. Mas na parte da frente, na entrada, como você mencionou, a chance de melhorar é menor. E a gente tem relato de muitas grávidas, né, que após o parto perdem muitos fios de cabelo. Isso é normal, doutor? Ou precisa também se cuidar? Sim, então, 85% das mulheres, depois do parto, elas têm queda de cabelo, que é o eflúvio pós-parto, né? Isso é normal, porque nada mais é do que aquele cabelo que deixou de cair durante a gestação por causa das mudanças hormonais que acontecem na gestação. Então, o cabelo dias antes do parto tá lindo, maravilhoso. Elas nunca tiveram tanto cabelo na vida. Então, o que acontece é um ajuste depois de alguns meses, depois do parto, e elas perdem aqueles fios que elas, na verdade, deixaram de perder durante a gestação. O que é um sinal de alerta, e tem que ficar bem claro, é que as mulheres que têm uma tendência à calvície, muitas vezes depois do parto, continuam perdendo cabelo e não ficam com a mesma quantidade de cabelo que elas tinham antes da gestação, porque é uma das épocas em que pode iniciar a calvície nas mulheres. Então, se depois de um ano, por exemplo, do parto, elas não têm a mesma quantidade de cabelo que elas tinham antes da gestação, tem que procurar um médico dermatologista, porque isso não é normal, para começar um tratamento, porque podem estar com outro tipo de problema, que não o eflúvio pós-parto, e sim a calvície feminina, e aí tem que tratar, porque o cabelo pode estar afinando. Rádio Web Esplendor, a sua preferida. E no programa de hoje, estamos conversando com a doutora Leila Bloch, especialista em dermatologia sobre calvície e implante capilar. Você está ouvindo o Esplendor Entrevista. Doutora, agora nessa segunda parte já vamos entrar propriamente no implante, e eu queria que a senhora explicasse para a gente, afinal, o que é implante capilar e se transplante capilar e implante capilar são a mesma coisa. Bom, a rigor, né, as palavras implante e transplante têm significados diferentes. Transplante é o nome correto. Transplante é algo que você tira de você mesmo, né, que é o cabelo, na verdade, que a gente tira da parte de trás, próximo do pescoço, e coloca na parte da frente, na área calva, né, que é um transplante autólogo, é de você para você mesmo. Implante, a rigor, é uma palavra que a gente usa, por exemplo, para implante de silicone, por exemplo, que as mulheres colocam nas mamas, é algo exógeno, algo que vem de fora. Então, o nome correto seria transplante capilar. Mas se você for olhar, as pessoas procuram muito mais a palavra implante do que transplante. Então, pelo uso comum, também pode ser, mas a rigor até implante pode ser um nome para peruca, sabe, Daniel? Para prótese. Mas a gente acaba usando também a palavra implante. O nome correto é transplante capilar. Mas então eles não são a mesma coisa. É aquela pessoa que tem assim uma boa entrada, faltando bastante cabelo em cima, assim, em linhas gerais. Quantas sessões de implante vai ser necessário para ela ter um resultado satisfatório e ficar com aquela área coberta? Olha, diferente do que era feito no século passado, no passado, hoje o que se pensa é resolver e colocar o maior número de fios possível em uma sessão. Então, muitas vezes em uma sessão, dependendo do tamanho da área que se perdeu, e é claro, dependendo da área doadora do paciente, isso varia muito, em uma sessão já se consegue resolver o problema, né?
mas tem pacientes que já têm uma calvície avançada que podem ser necessárias 2 ou até 3 sessões, né? Mas a gente tenta sempre o máximo possível em uma sessão. E a pessoa que tem caspa, ela pode fazer o procedimento tranquilamente ou precisa tratar da caspa antes? O ideal é tratar a dermatite seborreica ou caspa antes e independente de fazer o transplante capilar, né? Ela gera inflamação, a oleosidade faz o cabelo cair um pouco antes da hora, então tem que tratar antes, independente da cirurgia, né? Porque você tem que tratar a caspa porque é um tratamento adjuvante para quem tem queda de cabelos, né? Quem tem caspa tem mais queda de cabelos. Existem outras coisas que podem contribuir para o sucesso do transplante, outras doenças, ou se esse procedimento também assim tem alguma contraindicação? Eu posso fazer que não vai ter problema, ou o que mais que eu preciso tratar também antes de fazer o implante? Então, o ideal é você estar fazendo o tratamento clínico, né? Então, a gente também tem que evitar em pacientes muito jovens ou que tenham uma área doadora com baixa densidade ou que tem um histórico de calvície muito avançada. Então, o ideal é que esse paciente esteja fazendo um tratamento clínico para que a gente tenha uma ideia da evolução da calvície e tenha uma ideia também da expectativa dele em relação ao transplante. Então, não adianta ser um paciente que você vê uma vez na vida e vai lá e faz a cirurgia. Tem que saber das expectativas e pensar em um plano de tratamento a longo prazo, né? Então, acho que se a gente pensar assim em sucesso, né, tem vários detalhes, Daniel, que fazem com que a cirurgia de transplante capilar hoje alcance os resultados que nós alcançamos, assim, porque hoje o conhecimento avançou muito, né? Então, desde a virada do século, em que nós temos as cirurgias feitas unidade folicular por unidade folicular, o fio certo, no ângulo certo, o mais denso possível, o uso dos implantes, o advento da técnica FUI, né, com as máquinas para retirada. Hoje nós temos conhecimento da temperatura adequada, dos meios enriquecidos para colocar as unidades foliculares, então a temperatura, tudo para se ter os melhores resultados, o acompanhamento no pós-operatório. Então isso garante esses resultados de sucesso que fazem com que a procura pelo transplante capilar aumente ano a ano, inclusive aumentou bastante na pandemia, né? Mesmo assim, tem que ter muita cautela, porque é uma cirurgia que demanda um acompanhamento e deve ser feita por um médico da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, tem que ser um médico dermatologista ou um cirurgião plástico, com uma equipe treinada e que tenha um acompanhamento do pós-operatório e faça o tratamento clínico associado, porque o transplante, você coloca o cabelo naquele lugar que foi perdido, mas tem que tratar ao redor para que não tenha perda e não precise fazer uma outra sessão ali daqui a uns 10, 15 anos. A senhora chegou a comentar aí que tira o cabelo de trás, né, perto do pescoço, corta uma faixa lá, procedimento... Isso depende da técnica, né, Ok. depende da técnica, Entendi. pode ser retirado pela técnica FUT, e hoje a cirurgia que mais feita é a técnica FUI, em que os fios são retirados um a um, né, unidade folicular por unidade folicular, sem a necessidade de um corte linear, né? Então o cabelo é raspado nessa parte de trás, os fios são retirados um a um dessa área doadora, que seria a área doadora segura, de onde os fios preservam essa memória, ou seja, eles não vão afinar com o tempo, então são retirados daí, e onde quer que você coloque esses fios depois, eles vão continuar grossos com o tempo, eles continuam crescendo, e essa é a grande sacada da cirurgia, né? E aí você separa esses fios, lapida, né, toda a equipe envolvida, e eles são posteriormente colocados um a um, primeiro os fios mais fininhos, dando a linha anterior, dando naturalidade, depois os fios mais densos, o mais denso possível, para dar aquela densidade, o jogo de topete, para ficar o mais natural possível também. Então, uma cirurgia que, ao mesmo tempo altamente tecnológica, ela é bastante artesanal e, dependendo da quantidade de fios, pode durar de 6 a 7 horas, né?
é uma anestesia local, como se fosse anestesia de dentista, mas com uma sedação leve para o maior conforto do paciente. Ok. Assim, muita gente também fica com medo de fazer essa cirurgia porque acha que vai ficar com cabelo de cabeça de boneca, aqueles negócios tudo um do lado do outro, assim, com aqueles buraquinhos preenchidos. Não fica nada assim, não, né? Fica natural, né? Não. Isso é do século passado. Na verdade, desde a virada do século, essa cirurgia é feita unidade folicular por unidade folicular, né? Anteriormente ela era feita em tufos, né? Que é esse cabelo de boneca. Mas nos últimos 20 anos ela é feita já unidade folicular por unidade folicular ou fio a fio, né, que você pode ver também assim, com o uso de microscópios cada vez mais potentes, lupas cada vez melhores, instrumentais melhores, para que fique o mais natural possível. Uma pessoa que não tem cabelo nenhum, ela só é candidata se ela tiver essa área de trás com cabelo, né? Não é qualquer pessoa que é candidato para o implante, assim. Ela precisa ter uma área doadora, né, a parte de trás com o cabelo. Mas assim, em geral, as pessoas têm essa parte de trás com o cabelo, né, porque na calvície, essa parte de trás, assim, da orelha para baixo, atrás da orelha, a sensibilidade à ação hormonal, que é dada, geneticamente mediada, é praticamente zero. Então, a gente não perde cabelo nessa região. As pessoas têm área doadora. O que nós temos que avaliar é a quantidade, a qualidade dessa área doadora. Se tem mais unidades foliculares com 1, 2 ou 3 fios, e se é suficiente para resolver o problema desse paciente, se vale a pena fazer a cirurgia para ele. Aí eu já me preparei, não tenho mais nada, fiz a cirurgia. Quais são os cuidados que o paciente vai precisar fazer depois de ter feito o procedimento? Sim, então tem os cuidados do pós-operatório imediato, no primeiro noite após a cirurgia, então ele tem que dormir com a cabeceira elevada, no dia seguinte vai até a clínica, tem os medicamentos para tomar para prevenção da dor, vai até a clínica para fazer a primeira limpeza, os cuidados com a área local, então tem a cicatrização, evita atividade física nos primeiros 10 dias, depois vida normal, o cabelo vai crescendo aos poucos, a gente acompanha por 1 ano esse pós-operatório, fazendo os tratamentos, as aplicações no couro cabeludo, tomando vitaminas para ajudar o cabelo a crescer mais rápido e fazendo tratamento da área ao redor do transplante e da área em que ele foi transplantado também. Bom, doutora, muita gente também deve estar se perguntando, poxa, que médico eu procuro? Como é que eu posso me certificar que esse médico também está habilitado a fazer isso? Se é bom, se não é? Como é que ele resolve esse imbróglio para ele aí? O ideal é que seja um médico especialista em transplante capilar, que é um médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, sempre avaliar a indicação de outros médicos, sempre conhecer o trabalho desse profissional, mas ele tem que estar devidamente habilitado. Infelizmente, tem muitos profissionais que não estão qualificados fazendo esse procedimento hoje no Brasil. E em outros lugares do mundo também, né? Bom, doutora, se a senhora quiser agora divulgar seu site, canal, contato, endereço da clínica, pode ficar à vontade aí. Muito obrigada, eu agradeço. O site da clínica é www.clinicablock.com.br, BLOCH, no Instagram, @doutora.block. Tem também o livro que eu escrevi sobre queda de cabelos, que se chama Fio a Fio, doutora Leila Block. E deixa eu ver, que mais contatos? Eu acho que é isso. No Facebook também, Clínica Block, Leila Block, sempre BLOCH. Ok. Estamos à disposição. O YouTube também tem o nosso canal da Clínica Block. Tem muitos vídeos, muita orientação. Tem o blog também, leilablock.com.br. Tem muita informação, muito conteúdo para quem quiser se informar sobre isso. Ok. Bom, doutora, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado por a senhora ter aceitado aqui com a gente em participar aqui deste bate-papo. Sucesso, muita saúde, volte sempre.
Eu que agradeço, Daniel. Obrigada a todos, aos ouvintes da Rádio Esplendor. E espero participar novamente de outras entrevistas. Com certeza, foi muito bom e esclarecedor. Bom, hoje aqui neste Esplendor Entrevista conversamos com a doutora Leila Bloch, médica dermatologista, sobre calvície e implante capilar. A você, ouvinte, obrigado pela companhia. E para você ouvir este episódio de novo ou outros episódios e programas da Rádio Esplendor, acesse www.splendorplay.com.br. Também dá para ouvir a gente lá nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Deezer, por exemplo, e no canal da rádio no YouTube. É só procurar por Rádio Web Esplendor que vai aparecer tudinho lá. E se você quiser enviar uma mensagem para a gente, o nosso e-mail é faleconosco@esplendor.radio.br. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Esplendor.